Olá pessoal, hoje nós vamos gravar uma aula para a disciplina de Ciências Sociais, no terceiro período do ensino médio, para questões de estágio, devido à pandemia. Sou o Thiago Nunes e o assunto será política. Bom, o primeiro questionamento que deve ser observado é que nós vamos falar sobre política. Não vamos falar sobre politicagem. Muita gente, a questão popular confunde isso e fica apolítico, fica renegando o tema, um tema extremamente importante para a nossa sociedade. E para iniciar, vamos começar literalmente do começo, Esse termo política começou na antiga Grécia com o filósofo Aristóteles, que ele chamava a cidade de polis. E ele dizia que o homem ele é um político por natureza, pois ele vive em sociedade e ele precisa sempre da política para viver na sociedade, para estabelecer regras de bom convívio na sociedade. Então, essas cidades eram chamadas de polis e daí que surge a política. O conceito básico aí de política, Lembrando sempre. Bom, vamos em frente. E uma obra muito boa sobre esse tema é A Política, de Aristóteles. E partindo assim desse tema, muitos filósofos ao longo da história tentaram definir qual a origem do Estado, que muitos não sabem, não tem um papel escrito lá, vamos aqui criar o Estado, e tentaram debater do assunto e qual o fundamento do Estado para a sua criação e para mantê-lo, o Estado, Então assim se nasceu três teses que mais se debateu assim ao longo da história e se debate até hoje, O primeiro é Hobbes, que ele diz que o Estado se nasceu e deve ser preservado pelo medo, pela força, E muitos enxergam um pouco antidemocrático, um pouco aquela questão do monarca, do rei, do rei impor a sua força, e ele entendia que esse era o meio que o Estado nasceu, onde as pessoas, o estado natural da pessoa é guerrear, é se enfrentar, se digladiar. Então chegou a um certo momento em que que o ser humano, entendeu que assim, não o ser humano no completo, mas os líderes entenderam assim, é melhor a gente fazer um acordo aqui e criar o Estado. Fizeram um contrato, criar o Estado e evitar essas guerras. E vamos manter essa ordem através de lei, através de leis positivadas, e essas leis serão cumpridas através da força, através do Estado. Esse era o fundamento que Hobbes dava à existência, à criação do Estado e ao fundamento para a permanência do Estado. Uma segunda interpretação sobre esse assunto era de Locke, que era preservar a propriedade privada, em que ele sempre fala que o estado natural do homem é a sua propriedade, Então necessitava ter uma organização, necessita ter uma organização por conta aí da sua propriedade. Pode ter uma organização política, uma organização estatal, mas a gente tem que ter a nossa propriedade privada, onde terceiros, muito menos o Estado, venha intervir. Ele é visto aí como um liberalismo,
questões aí de liberdade econômica, tem muito fundamento nele, né? E depois vem Rousseau, que ele faz mais a opção aí pelas liberdades civis, né? Ele diz que o fundamento do Estado, a criação do Estado, é um pacto social que ocorreu entre as pessoas, em que as pessoas entenderam que é melhor eleger um líder e esse líder iria trabalhar em prol aí de toda a sociedade. Ele é visto aí como alguém assim mais democrático, o conceito aí mais de democracia que a gente observa, onde o fundamento e a necessidade de um Estado é para que se tenha que as pessoas não conseguem sentar numa mesa todas elas para negociar, então ele entende que é necessário, que foi criado e é necessário manter esse pacto social onde a gente escolhe representantes e esses representantes fazem essa questão assim para nós, né? Então, atualmente, ao longo da história, debatendo essas questões, se definiu algumas partes, se definiram que política é cuidar das decisões de interesse da coletividade. Todos os interesses, todas as decisões de interesse do coletivo, ou seja, das pessoas, é a política. Seja uma decisão ruim, uma decisão boa, qualquer tipo de decisão que esteja pautada, essa decisão que é a política em si. Todos os problemas, lógicos, a decisão sempre vai recair sobre um problema, né? Se não existe problema, não há discussão, não há decisão. Então eles definem a política como a arte da ciência do governo. Por outro lado, e daí para essa primeira definição, eles nem parte, né, dessas pessoas, eu vou dar apenas 2 contrapontos, existem inúmeros, não enxergam muito essa questão de ser apenas políticos, ser apenas representantes que podem tomar essa decisão. Por outro lado, alguns definem a política como o estudo do poder e que as decisões devem estar na mão do Estado ou depender do Estado. Isso seria a política. Esse é um contraponto aí da primeira, né? Um conceito que prefere e daí define aí como uma ciência do Estado. Então, para resumir um pouquinho, vou dar um conceitinho de política. A política é um conjunto das ações de indivíduos e grupos humanos, dirigindo-se a um fim comum. Então, a política ela se resume em ações individuais que resultam ou de grupos, né, que tem como objetivo, que tem uma linha reta a um fim comum. E falando um pouquinho entrando um pouquinho sobre o Estado moderno, o Estado, especificamente sobre o Estado brasileiro, né? Primeiro a gente tem o que define o Estado, o que cria o Brasil, como que nasce essa questão de Estado aqui no Brasil, né? O que cria o Estado é a nossa Constituição, a Constituição de 1988. Muitos argumentam que essa Constituição ela é muito antiga, é muito velha, temos que atualizar. Bom, tem alguns pontos que necessitam ser atualizados, né? Mas o conceito básico ela não se deve atualizar, porque são conceitos básicos, conceitos que você vê que Aristóteles já dava e se está até hoje. Então, se você vai alterar o quê? São conceitos básicos, né? Atualização, modernização, a Constituição ela não é feita para ser modernizada, ela é feita para ser eterna.
Então, essa lógica de a Constituição é muito antiga, esse argumento não se cabe. Óbvio que a nossa Constituição, ela tem um defeito que ela fala de tudo. Esse que é o problema. A Constituição, ela deveria criar o Estado, regulamentar o Estado, definir os direitos dos cidadãos sobre o Estado e estava bom. Daí as outras questões seriam leis infra, abaixo da Constituição. Só que o problema é que a nossa Constituição fala de tudo. Fala de tudo. Nossa Constituição tem 250 artigos, então é por isso que muito amarrado as coisas, muito, né? Então esse é um grande problema, um grande argumento. Eu estou aqui trazendo um conceito técnico para você entender, né? Para você debater, porque você apenas chega a falar, a Constituição é muito velha, vamos fazer outra. Isso é errado. Errado você falar isso, porque a Constituição ela tem o objetivo de ser velha mesmo. Você pega a Constituição dos Estados Unidos, é de 1759, salvo engano, e tá lá, um país próspero, tá, né? Alguém tem alguma dúvida que é um país próspero? Então isso não tem muito a ver, não tem muito sentido. Agora você analisar do ponto de vista que a nossa Constituição é muito engessada, sim, daí ela é muito engessada, que ela fala de tudo, de assuntos que não são constitucionais e entra nesse debate, entra nesse tema que precisa ser atualizada, precisa ser revista, né? Então, a nossa Constituição, ela define o Estado, ela define o modo de governo como o presidencialista, o povo é representado pelos três poderes, né? Que existe a divisão de poderes, que John Locke já definia como uma divisão de poderes, que é o poder executivo, no caso o presidente, governadores e prefeitos, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e o Senado Federal. Muitos falam, porque Senado e Senado Federal e deputado federal? No princípio, John Locke ele entendeu que o poder legislativo tinha muito poder, então precisava dividi-lo em dois, né? E esse conceito foi se modernizando e se precisava de uma casa revisora, uma casa que criasse as leis e outra casa que revisasse as leis. Então, o Senado, não aqui no Brasil os conceitos, mas a nossa Constituição traz isso, o Senado é uma casa revisora. Existe a exceção, a regra, que o Senado ele pode ter iniciativa de leis. Não seria muito comum, hoje em dia está muito comum isso, mas não seria o ideal. Mas o ideal principal é que os projetos de leis deveriam nascer na Câmara dos Deputados, daí vai para o Senado Federal. No Senado Federal, que é uma Câmara revisora, eles iriam analisar, se está tudo bom, isso é uma decisão boa, encaminha para o presidente, né, dar a sanção ou vetar. E se eles vejam, tá meio errado aqui, vamos mudar isso aqui, daí volta para a Câmara de Deputados, né? Então, e nesse caso do Brasil, é bom entender, as pessoas entenderem, né? Porque muitos questionam, por que tem 503 deputados e 87 senadores? A Câmara de Deputados representa o povo e o Senado representa o Estado. Então, fica nessa polêmica aí, né? Por óbvio, existe uma argumentação muito interessante até, que os senadores deveriam ser indicados pelos governadores, né?
Só que daí iria entrar muito mais politicagem no meio e o negócio ia ficar muito complicado. Mas o que ocorre, uma crítica que se ocorre hoje é que os senadores eles não têm essa visão muito de representação do Estado. E por óbvio eles tomam atitudes politiqueiras, populares, né? Eles não deveriam tomar essas atitudes. E esse fundamento de eles representar o Estado e logo tomar decisões não muito populares, eles têm um mandato de 8 anos e não de 4, né? Porque você percebe que se eles tomarem decisão impopulares, e logo na próxima eles não seriam reeleitos, né? Então esse é o fundamento que a nossa Constituição traz. Se isso é certo ou errado, fica com você a sua opinião, eu só estou dando fundamento, estou dizendo como que é, não estou dizendo que eu concordo com que eu discorde, né? E eleições ocorrem, né, de 2 em 2 anos, onde em 2 anos a gente escolhe nossos representantes municipais. Depois de 2 anos nós escolhemos nossos representantes estaduais e federais. Nessas eleições de 2022, vai renovar apenas uma cadeira do Senado, e a última eleição, que foi em 2018, foi renovada 2 cadeiras do Senado. Como eu falei, tem mandato de 8 anos, né? O outro poder é o poder executivo, presidente, governadores e prefeito, em que eles executam orçamento e executam as leis. E o outro poder é o poder judiciário, que são representados por juízes, e eles aplicam as leis, né? Eles são escravos da lei e eles aplicam as leis. Muito se questiona, o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário? Não, o Ministério Público é um poder afora, ele é extra poder, muitos se falam, né? Ele tem um orçamento próprio, ele é independente, ele é um poder, ele não é poder, não posso dizer que ele é poder, porque ele está submetido aos 3 poderes, mas ele não é um poder independente, e ele pode sofrer intervenção dos 3 poderes, mas ele tem sua independência justamente por essa questão de fiscalizador da lei. Ok? Sistema eleitoral, partidos políticos. Bom, a gente só pode ser candidato quem tiver filiado a um partido político. O sistema brasileiro ele é muito fechado com partidos políticos, né? Você pega países, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá não existe um financiamento estatal para partidos políticos, e lá pode-se ter quantos partidos quiser. Uma curiosidade que talvez você não sabia, muitos acreditam que lá só existe republicanos e democratas, apenas 2 partidos, mas não. Lá existem mais de 2.000 partidos e você pode ser candidato sem ter partido, independente. No Brasil está essa discussão, mas não sei se vai para frente ou não. E nosso sistema eleitoral não permite essa questão. E lá tem 2.000 partidos, mas existem partidos regionais. Aqui no Brasil não é permitido. Você não pode criar um partido. Vou criar um partido apenas para o meu município. Isso não pode. Engraçado, você tem que ter diretórios em todos. Bom, para criar um partido é toda uma burocracia, tem que ter um monte de assinatura e tal. Mas além disso, você precisa ter muito dinheiro para criar diretórios em todos os estados, né? Muita gente critica que deveria diminuir a quantidade de partidos. Eu acredito que não, deveria aumentar a quantidade de partidos para dar mais opções para as pessoas. O problema dos partidos é o financiamento estatal. Esse é o grande problema, eu acredito, né? Eu não vejo assim nenhuma crítica, porque quanto mais partido, pior.
É aquele negócio que a gente entra na politicagem. Muitos confundem a política com politicagem. Então esse que é o grande problema. Ok, pessoal, ficamos por aqui na aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Essa aula é para um estágio, que é uma complementação pedagógica. E obrigado.